Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus. Mateus capítulo 5. Vamos fazer a leitura dos versículos 17 e 18, seguindo aí a temática do que falamos no último sermão, dentro dessa sessão aí, dos versos 17 a 20 do capítulo 5, tratando aí sobre a nossa relação com a lei, estando em Cristo. Então, hoje, eu queria dar seguimento à exposição, considerando agora o verso 18 de Mateus, tratando então sobre o Evangelho e a lei, fundamentando aí o nosso entendimento sobre esse assunto que julgo ser de crucial importância para a vida cristã. Vamos ler os versos 17 e 18. Nós vamos nos concentrar aí no verso 18, 17 já expomos. Verso 18, versículo 18 diz assim, versículo 17, perdão. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, nós te louvamos por esse dia do Senhor, onde o teu povo se reúne, Pai, para prestar culto a Ti. Confiamos, ó Deus, na Tua bondade, confiamos na Tua misericórdia, para nos conduzir, ó Pai, na leitura, na exposição da Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos ensine aquilo que acabamos de ler, que a Tua palavra penetre, Senhor, em nossos corações, mostrando-nos como devemos viver uma vida reta diante do Senhor, à luz do Teu Santo Evangelho. Fica com a Tua igreja, nos ajude em nossas fraquezas e limitações. Assim oramos, gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, tratando aí dentro desse tema sobre lei e evangelho, nós temos aí um assunto muito sério e importante que envolve esse tema, que às vezes é um assunto muito negligenciado. Nós vamos perceber aqui no desenvolvimento, na exposição desse texto, que o entendimento acerca da lei de Deus tem desdobramentos práticos para a nossa vida, para a vida cristã, à luz do Evangelho. Então, vamos seguir aí dentro dessa exposição. E aí, iniciando essa exposição, eu trouxe aqui uma citação de algo que o reverendo Heber Campos Júnior faz muito perspicaz sobre esse assunto. Ele diz assim: onde a lei não é devidamente compreendida e ensinada, há pouco apreço por Cristo, porque o Evangelho ele deixa de ser entendido na sua totalidade, ele deixa de ser percebido. O brilho do Evangelho se ofusca quando não temos uma boa compreensão e ensino da lei. E quando nós olhamos para a vida cristã, nós vamos perceber que a vida cristã é isso, e ela deve seguir essa linha, né, esse trilho, que é uma vida reta aos olhos de Deus, de apreço obediente ao Evangelho e temor filial. A vida cristã, ela deve expressar isso. E todas essas coisas, elas fluem dos princípios morais estabelecidos pela lei de Deus, que devem reger a nossa vida agora sob o comando de Cristo, sob o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, e esse é o ponto aqui, entretanto, há muitas distorções sobre o crente vivendo no estado de graça, vida reta, uma vida reta. E ligado a isso, há muitos equívocos sobre o que é estar sob a graça e não mais
debaixo da lei, como nós vemos. Talvez a gente reserve uma exposição somente para tratar de Romanos 6,14, onde isso é dito, e que é muito distorcido, né? Então, ligado a isso, nós vemos muitos equívocos sobre o que é estar sob a graça, e não mais debaixo da lei. E diferente do que muitos pensam, como nós falamos, isso tem sim desdobramentos práticos na vida do crente. E aí parece que a preocupação do Senhor aqui, a essa altura do Sermão do Monte, sempre lembrando que nós estamos desenvolvendo aqui a exposição do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus, ele traz essa série de ensinos aqui. Tá? Então parece que essa altura aqui do Sermão do Monte, essa é justamente a preocupação do Senhor Jesus. Que preocupação é essa? De firmar a fé dos seus discípulos no entendimento, no conhecimento verdadeiro e autêntico da lei, a partir da sua pessoa e obra, ou seja, da perspectiva de que Ele é o cumprimento de todas aquelas coisas que o tipificavam, e para onde e o cumprimento daquilo que a lei requer dos filhos de Deus, justamente para que os seus discípulos, não dessem seguimento ao padrão distorcido dos fariseus e escribas que vigoravam sobre a lei naquele momento, para que eles não subscrevessem os erros e os excessos colocados sobre a lei de Deus, colocados sobre a palavra de Deus, como se fosse a palavra de Deus, como nós vimos na exposição passada, que é o ponto deles afirmarem ou de acusarem Jesus de que ele era um revolucionário, nós vamos ver aqui, ou alguém que estava para negar ou abolir a lei, não é? Então o ponto aí é justamente esse, a preocupação do Senhor Jesus para que os seus discípulos não subscrevessem os erros, os excessos que estavam vigorando, né? Para que eles não dessem seguimento a esses padrões distorcidos dos fariseus e escribas, ok? E aí então, no verso 18, ele começa então com um tom solene. Verso 18, ele tem um tom solene, de solenidade, dando seguimento ao que o Senhor havia falado anteriormente, ou seja, sobre o seu posicionamento, a sua relação com a lei de Deus, e a forma como Jesus se expressa aqui é muito significativa para nós. Se nós olhássemos aí, se fôssemos, na verdade, traduzir literalmente o que Jesus inicia aí, falando no verso 18, nós teríamos literalmente isso. Porque, amém, eu vos digo. Porque, amém, eu vos digo. Soaria um tanto estranho, né, dentro aos ouvidos nossos, né? Mas o ponto é que, literalmente, ele disse isso, né? E é interessante porque, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra amém, ela expressa uma ideia de fidelidade e verdade. Mas principalmente aqui, dentro desse texto, especificamente o texto que nós estamos vendo, a palavra amém, ela vai combinar as ideias de veracidade e solenidade. Veracidade e solenidade. E nesse ponto, ela introduz uma declaração que não só expressa uma verdade, um fato, como, por exemplo, alguém dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Né? Não expressa meramente uma ideia, uma verdade como um fato. Né? Isso seria um fato. Mas ela exprime um fato solene, algo solenemente importante, e que em muitos casos essa realidade, essa verdade solene estará em discrepância com a opinião comum ou com a esperança comum.
esperança popular, ou pelo menos causaria alguma surpresa naquela audiência ou naqueles que a ouvem. Então o ponto aí é esse. Então a tradução aqui dessa primeira parte ficaria basicamente assim: o Senhor Jesus, após dizer e afirmar a sua relação para com a lei, dizendo que ao contrário do que se podia pensar ou dizer dele, de que ele estava revogando a lei, abolindo a lei, ele se pronuncia dessa forma: eu solenemente declaro, ou esta verdade que estou prestes a dizer a vocês é absolutamente certa, ela não pode ser variada. E aí, na sequência, nós temos o conteúdo dessa mensagem solene que o Senhor tem a dizer, e que irá contradizer o pensamento que os fariseus e os escribas estavam formando ou traçando sobre ele, como alguém que tinha esse propósito de abolir a lei do Senhor. E aí nós temos exatamente isso, esse conteúdo, que é esse que nós temos aí: até que o céu e a terra passem. O Senhor Jesus fala: eu solenemente vos declaro, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja, é importante percebermos essa estrutura que temos aqui. E toda a estrutura da fala de Jesus, aqui no texto, ela está condicionada à afirmação da realidade, da perpetuidade da lei, da palavra de Deus expressa em sua lei, e no seu cumprimento total. Tudo que o Senhor Jesus está pronunciando e falando e ensinando aqui está em torno disso, acerca da realidade, da perpetuidade da lei de Deus expressa a sua palavra. Irmãos, em nenhuma outra oportunidade Deus demonstrou mais patentemente o caráter absoluto e inviolável de sua santa lei, como nesse contexto em que o Senhor Jesus está desenvolvendo o seu ministério, e em que ele fala acerca da lei de Deus, falando que ele veio cumprir a lei, e falando que nada, nenhum i, nenhum tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. É importante percebermos isso, que em nenhuma outra oportunidade Deus deixou isso mais patente, claro, esse caráter absoluto, inviolável de sua santa lei, quando sujeitou a ela seu próprio filho, o seu próprio filho. E é interessante e ao mesmo tempo importante a solenidade do que é dito aqui por nosso Senhor Jesus, justamente porque os fariseus e os escribas, eles estavam prestes, isso nós vamos ver na continuidade do sermão, nos embates, nas acusações, na forma como eles se dirigem ao Senhor, como eles atacam ao Senhor, eles acusam ao Senhor. É como se o Senhor estivesse aqui olhando para frente, olhando para tudo isso, e aqui agora traçando, apontando, trabalhando o coração e a fé dos seus discípulos para que eles olhassem e crescem justamente nessas verdades solenes ditas pelo Senhor Jesus. Tá? Então, é por isso que essa solenidade que é dita aí por Jesus possa estar diante dos nossos olhos, né? Porque os fariseus e os escribas estavam justamente prestes a considerá-lo como um revolucionário que tinha o propósito de imprimir uma nova lei ou uma nova forma de viver diante de Deus, negando as escrituras do Antigo Testamento.
E Jesus ele já começa, como nós falamos, né, no verso 17, ele já começa essa sessão no verso 17 num tom meio abrupto. Você acompanhou as exposições anteriores, falando sobre o sal da terra, sobre a forma como o crente deve expressar essa união com Cristo. Aqui parece que ele entra nesse assunto meio abruptamente, como se estivesse fora de contexto, mas não está. Mas não está. Justamente para afirmar que, ao contrário do que podem acusá-lo, de ser anti-lei ou contra-lei, ele, na verdade, veio justamente para honrá-la. Para honrá-la como ninguém pôde honrá-la. Ele, na verdade, estava ali para honrá-la em cada parte, obedecendo e cumprindo tudo aquilo que havia sido anunciado. E aí, irmãos, é interessante, né, tocarmos nesse assunto, porque normalmente esse assunto ele tem os seus desdobramentos. Às vezes as pessoas ouvem algumas coisas ou lê alguma coisa sobre a lei e automaticamente parece que cria-se um estalo, né, no coração delas, e elas parecem desligar a realidade daquilo que foi dito no Antigo Testamento, com a desculpa de que não, agora isso passou. Agora isso passou, agora eu estou debaixo da graça, agora eu estou no Evangelho, agora é outra coisa. Né? Então é interessante tocarmos nesse assunto, nesse ponto, porque normalmente as pessoas chegam ao cristianismo hoje ou ludibriada por um evangelicalismo fraco que tem predominado em nosso tempo, ou enganada mesmo por falsos mestres, pessoas mal intencionadas mesmo, nutrindo uma fé débil sobre o Evangelho e, consequentemente, sobre o que é a vida cristã, sobre o senhorio de Cristo e no poder do Evangelho, distorcendo e pervertendo o santo Evangelho, como se ele não tivesse nada a ver com os desígnios de Deus, o cumprimento de tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, que está concentrado na pessoa e obra de Cristo e que deve ser aplicada na vida dos seus eleitos para um viver santo e piedoso. E às vezes as pessoas descansam sobre um cristianismo falso, sobre uma fé falsa, sobre um evangelho falso, justamente porque tem uma visão equivocada da lei de Deus e do evangelho para a vida cristã. E na verdade, o que temos aí em muitos casos são ou uma espécie de cristianismo farisaico legalista, ou uma espécie de cristianismo antinomista, que seria uma aberração diante da palavra de Deus, diante do Santo Evangelho. Tentar viver um dos dois é uma aberração aos olhos do Senhor Jesus e diante da sua palavra. Mas o fato é que isso, por mais estranho que possa parecer, isso existe em alguma medida e às vezes está bem perto de nós. Nós precisamos ter olhos para isso, para que também possamos avaliar o nosso coração. Isso a gente vai deixar para aplicação, né, no final. Então, o ponto é esse, em grande parte, irmãos, o problema que temos visto hoje com relação à vida prática de muitos cristãos que expressam uma grande incoerência
com a fé que supostamente professam, parte de entendimento fraco ou distorcido da lei de Deus e sua relação com ela estando em Cristo. Grande parte desse problema surge disso. Por um lado, muitos procuram se relacionar com a lei como se o Evangelho não existisse. E caem no legalismo ou numa espécie de vida cristã vencida diariamente pela força do braço, pela boa performance da ética, do politicamente correto e, na maioria das vezes, do religiosamente puro. Isso é um grande problema. Porque, teoricamente, isso pode até parecer muito bonito, pode até soar muito bonito, mas isso não existe. Isso é contra a palavra de Deus. Outros, por outro lado, querem viver o Evangelho como se a lei fosse anulada, como se a lei não existisse. Ou como se ela tivesse sido reformulada. Né? Ou como se ela tivesse sido reformulada para caber no padrão baixo que se procura viver, que é o antinomismo. Né? E isso sob essa argumentação, né, distorcida de que não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. É graça. Né? O ponto aqui, irmãos, é que nem um dos dois tipos de pensamento representam o ensino bíblico sobre a vida cristã vivida sob o senhorio de Cristo. Nenhum dos dois ensinamentos, nenhum dos dois pensamentos representa o ensino bíblico sobre a vida cristã. Porque se nós formos olhar, nós vamos perceber que, às vezes, o que se tem dentro desse pensamento é como se o Evangelho fosse uma espécie de colônia de férias sem lei, onde a graça permite tudo, onde a graça tolera tudo, sem nenhuma ou poucas restrições. E aí está um ponto muito sério. Que nós vamos tratar na conclusão, mas que vale nós pincelarmos aqui sobre essa realidade permeando, rondando os corações do povo de Deus, ou daqueles que estão na igreja de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Nós precisamos ter olhos abertos. Se você for olhar bem de perto sobre quem eram os fariseus e os escribas, você vai perceber que eram homens dedicados às Escrituras. Eram homens que eram conhecidos por sua justiça. Homens ligados à fé, ligados a Deus, ligados ao povo de Deus, ao ensino. Mas quando você vai olhar para o Evangelho, você vai ver o Senhor Jesus reprovando-os. Porque, na verdade, eles estavam longe, negando a própria lei que eles diziam defender e proclamar. Nós devemos ter cuidado com relação a isso. E devemos ter cuidado com relação a isso. Seguindo a exposição desse contexto que nós estamos vendo e dessa realidade sobre lei e evangelho, nós precisamos saber que se existe um relacionamento de paz, se existe um relacionamento de amor e obediência para com Deus, nós devemos saber que ele está fundamentado antes de tudo na lei do Senhor e nos seus mandamentos. Ou seja,
na forma como Deus graciosamente estabelece para que esse relacionamento seja vivido. A nossa vida na família do pacto, a nossa vida na igreja, a nossa vida nessa relação cristã, ela não é vivida como nós imaginamos ou como nós supostamente queremos imaginar, mas como a lei de Deus dita. E como o Evangelho confirma, como Paulo vai dizer lá, como se alguém perguntasse, anulamos a lei? Não, Paulo vai dizer, não, antes a confirmamos. A vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Cristo é isso. Essa confirmação de que Ele é por nós aquele que cumpre a lei e aquele que nos apresenta diante de Deus para aquilo que nos é requerido e não podemos e poderíamos fazer por nós mesmos. Mas a paz que temos e a obediência que expressamos não foi sem lei. É isso que nós precisamos entender. Não foi sem lei, antes está fundamentada na lei que foi devidamente cumprida por Cristo como nosso representante fiel no pacto, nosso representante federal. Então, nós não podemos olhar para o Evangelho e enxergá-lo como um pai indulgente. Não podemos olhar para o Evangelho como esse pai indulgente que abre mão dos seus preceitos para abrigar o filho impenitente. Rebelde, que se orgulha e que se acha, usando um linguajar militar, safo, porque às vezes vive uma vida inteira de desobediência ao Evangelho. E às vezes isso não é feito, irmãos, o ponto está aqui. E às vezes isso não é feito abertamente, não. Às vezes isso não é feito abertamente, não. Mas em um coração duro, que muitas vezes é convencido pela pregação do Evangelho, pela transmissão, pelo martelo, pela bigorna da lei do Senhor, mas se endurece e está lá. Você vai ver isso nos fariseus. Às vezes eles vinham todos armados tentando pegar Jesus, e às vezes eles faziam uma pergunta, eles se reuniam, combinavam e chegavam para Jesus, Jesus olhando o coração, veja, o coração deles. Jesus responde de uma forma que eles não têm como responder, eles saem, eles vão embora. O grande ponto é esse. Às vezes, se vive uma vida inteira dentro dessa perspectiva. Eu sou um mestre da lei, eu sou um crente, eu sou um eleito. Quando na verdade o coração está longe do amor leal, que é expresso em obediência. O que João disse? O que está escrito em João? Aquele que ama descumpriu a lei? Negou a lei? Transgrediu, aboliu? Não, aquele que ama cumpriu a lei. Se nós estamos em Cristo, irmãos, se estamos ligados, unidos a Cristo, como é todo o escopo do contexto aqui que nós estamos vendo, a vida santa, o desejo, a lealdade a Cristo, tem que estar lá na vida cristã. Nós não podemos viver o Evangelho, olhar para Ele, então, como esse pai indulgente, que Ele... sugerindo graça, mas se vivendo de forma contrária a essa graça. Saiba de uma coisa, a grande possibilidade de nunca ter sido alcançado por essa graça. A grande possibilidade.
E esse é o ponto aí, muitos cristãos fazem mau uso desse entendimento entre lei e evangelho, chegando a pensar que por estarmos nessa dispensação, como nós falamos anteriormente, na dispensação da graça, nós temos pouca ou nenhuma coisa a ver com a lei, ou com os ensinos dos profetas. Isso é um grande engano, irmãos. Isso é um grande engano, porque se você olhar os profetas, você vai perceber que eles estavam ensinando a lei ao povo para que eles pudessem compreender o verdadeiro uso dela, que é temor filial, amor ao Deus do pacto, fidelidade, obediência, na dependência do próprio Deus, que havia de mandar, de enviar a oferta pela culpa. Portanto, o nosso Senhor Jesus, ele deixa claro aqui, nesse texto que nós estamos expondo, a sua lealdade à lei, para com a lei de Deus, e a perpetuidade dela, por sua presença no mundo, por sua vida de perfeita obediência, morte e ressurreição, caminhando, e esse é um ponto muito interessante de observarmos ali, caminhando todo o caminho do seu povo como seu representante, mas obedientemente, cumprindo cabalmente as Escrituras, satisfazendo toda a justiça. Isso é interessante porque, dentro de toda a estrutura contextual em que o Senhor estava desenvolvendo o seu ministério, diante de todo o desenvolvimento das profecias, das promessas e das figuras do Antigo Testamento que o tipificava, nós podemos ver claramente que Jesus é o verdadeiro israelita, representado por Israel no Antigo Testamento, e por sua vida, morte e ressurreição, ele faz ou ele refaz todo o caminho de Israel, só que sem pecado, sem falha, amando a lei de Deus e se submetendo a ela até a morte, cumprindo cada mínimo detalhe do que ela requer do seu povo. A vida dele, a presença dele ali, representava isso, o caminho do Filho perfeito, obediente, que ama o Pai e ama a sua lei e cumpre a sua lei, honrando então o Senhor Deus, que foi desonrado na ofensa dos homens. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 49. Veja como isso é colocado ali. Isaías 49, versos 1 a 3, vai dizer: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra de sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Esse é um texto que está diretamente apontando para Cristo. É um texto que está diretamente apontando para o nosso Senhor, que é aquele que honra e aquele que glorificará efetivamente, definitivamente a Deus pelo seu povo, como seu representante no pacto. E o ponto aqui é dizer exatamente isso, meus irmãos, que sob a graça, Deus não rasga a lei dando o evangelho.
Deus não rasgou a lei para que então pudesse escrever o Evangelho, como se então a lei fosse um erro de Deus, ou uma falha, ou algo muito estranho. Ele não rasga a lei para dar o Evangelho como uma espécie de afrouxamento da lei. Então nós não devemos pensar que, sob a graça, Deus corrigiu a sua legislatura e enviou o seu Filho para nos colocar, então, sob uma disciplina mais branda, uma disciplina mais frouxa, para que nós, então, pudéssemos viver mais à vontade. Muito longe disso, o Evangelho é o cumprimento perfeito da lei de Deus. Quando você olha para Hebreus, você vai ver isso. Todas aquelas coisas do Antigo Testamento, o sangue dos touros, bodes, tipificavam, apontavam para Cristo. Quanto mais o sangue do próprio Filho de Deus, quanto mais a realidade que envolve o Evangelho como cumprimento de tudo isso, onde nosso Senhor Jesus Cristo vem cumprir e obedecer perfeitamente essa lei. Então, irmãos, a lei de Deus ela não pode ser anulada ou alterada e Deus continuar sendo Deus em todos os seus atributos. Remover a lei moral de Deus é negá-lo em totalidade. Esse é o ponto. E é interessante o que Charles Spurgeon ele diz sobre isso. Spurgeon, comentando esse texto, ele vai dizer sobre essa realidade da lei do Evangelho. Ele vai dizer: precisa-se de uma lei perfeita, ou seja, sem que ela seja abrandada, afrouxada, reescrita. Precisa-se de uma lei perfeita que encerre o homem sob o desespero quando longe de Jesus, que o coloque em uma cela de ferro e o tranque e não lhe ofereça escape a não ser pela fé em Jesus. Daí ele começa a clamar: Senhor, salva-me pela graça, pois percebo que não posso ser salvo por minhas próprias obras. E é exatamente isso, irmãos, o ensino bíblico. Veja o que Paulo vai dizer a respeito disso aos Gálatas. Ele vai dizer: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados, essa ideia de numa cela, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, esse é o sentido aqui, esse é o significado. O significado de estar em Cristo é esse, que estamos quites com a lei de Deus, porque o que devíamos, a lei, foi total e plenamente pago, de forma que agora estamos sob a lei de Cristo. Não estamos sem lei. Estamos sob a lei de Cristo, que requer um compromisso de retidão, de amor, de gratidão e lealdade. E é esse o tema do apóstolo Paulo em Gálatas 6:2, quando ele diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Cumprireis a lei de Cristo. E eu achei magnífico, né, quando a gente vai lendo, estudando, pesquisando algumas obras, enriquecendo a nossa compreensão sobre o assunto. Eu achei incrível que
Certo autor, ele comenta sobre essa realidade da lei de Cristo, aqui em Gálatas. Arthur Pink, ele comentando esse texto, ele vai dizer que a lei de Cristo é a lei moral de Deus, mas nas mãos do mediador. Que interessante, não? Que interessante. A lei de Deus é agora denominada a lei de Cristo no que diz respeito à vida cristã. Porque Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. E esse é o ponto que, como cristãos, como crentes, não podemos perder de vista, irmãos. Esse é um ponto muito importante. Como criaturas, todo homem, né, como criaturas, estamos debaixo da obrigação de servir a lei de Deus. E é por isso, e é exatamente por isso que todos os homens que não se curvam, que não confessam a Cristo como Senhor e Salvador, e não se abrigam sobre os seus méritos, já estão condenados e serão finalmente lançados em tormentos eternos. Mas, por outro lado, como pecadores redimidos, somos feitos servos de Cristo, e como tais, estamos debaixo da obrigação de servir a Cristo, de amá-lo, de honrá-lo, todos os dias das nossas vidas. Até que, livres da presença do pecado, estejamos unidos eternamente a Ele. Mas o ponto é esse. Isso não pode ser esquecido ou perdido de vista diante de nós. E é interessante como Paulo explica essa relação entre essas duas questões, não é? A lei de Deus, a lei moral de Deus na mão ou nas mãos do mediador. Veja, Gálatas 9, verso 20 a 21. Gálatas 9, versículos 20 a 21. Paulo vai dizer: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Veja, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Agora veja o verso 21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo de quê? Da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Veja como Paulo ele casa essas realidades. Podemos dizer, irmãos, com firmeza, que a razão de Paulo se referir à lei de Deus, ou à lei, como a lei de Cristo, é porque ela está incorporada na pessoa e obra de Cristo, uma vez que Cristo viveu perfeitamente todas as exigências da lei. E aí agora no texto, ele usa aqui, então, caminhando aí para a parte final, ele usa aqui uma figura que, para o seu público imediato ali, soa como um grande choque de realidade. Quando ele fala, até que o céu e a terra passem. Veja que ele fala aqui até, né? Se até que o céu e a terra passem, nem o rio contínuo jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então isso soa como um choque, porque o seu público, aquele público
imediato cria que o céu e a terra faziam parte da ordem fixa estabelecida de Deus e de que eles permaneceriam de fato até a consumação de todas as coisas. E é interessante como Lucas, na passagem paralela, ele vai dizer isso. Ele expressa de maneira um pouco diferente, mas com o mesmo significado. Veja, ele diz assim, Lucas 16, verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Bem mais objetivo, né? Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Calvino, comentando isso, vai dizer: o desígnio de Cristo em ambos os textos, Mateus e Lucas, falando sobre a lei de Deus, o desígnio de Cristo em ambos os textos era ensinar que a verdade da lei, a essência, e cada parte dela é segura, e que nada tão durável pode ser encontrado em toda a estrutura do mundo quanto a lei de Deus, quanto o que temos da lei de Deus. O ponto aqui é que o Senhor ele leva exatamente a esse extremo dessa realidade, né? De que é mais fácil tudo o que é tido como inalterável, como fixo, ou ainda fortemente estabelecido na mente daquelas pessoas, para dar significado à vida, como o céu e a terra, passarem. Do que uma parte mínima sequer da lei deixar de se cumprir ou ser revogada. É esse extremo, é isso que soa aos ouvidos deles como esse choque de realidade. Cristo solenemente está afirmando a lei como absoluta, como inalterável. O ponto da solenidade aqui, irmãos, está nisso, em que o próprio Deus do pacto que deu a lei cuidará de cumprir, ou cuidará que ela cumpra tudo para o qual foi designada. Assim como cada promessa, profecia, tipos, sombras, que tinham por finalidade prefigurar Cristo, tem o seu próprio, ou tem o seu pleno cumprimento. E aí o comentário de William Hendricks é muito interessante, porque ele vai dizer: enquanto o universo em sua forma atual não tiver desaparecido, e aí ele cita 2 Pedro 3, 7 e Apocalipse, né, falando dessa consumação plena, ele diz: nem mesmo a menor parte do Antigo Testamento, que requeria cumprimento, deixará de cumprir-se. Cada tipo será substituído pelo seu antítipo, cada predição será verificada, a exigência da lei será plenamente satisfeita. E é exatamente isso que a sequência do texto deixa claro. Nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí, é muito importante aí observarmos isso, que é esse aspecto que o Senhor dá aqui à permanência da lei de Deus. A gente sabe que a menor letra do alfabeto hebraico é o Yud, né? Que na nossa língua ele seria o I. Aí, tá? E em grego ele era representado por uma letra igualmente pequena, ou muito pequena, como o iota, ou iota. De igual modo, o tio, que é colocado aqui, em grego, é keraia, que é um prolongamento muito pequeno e ínfimo, sinal curvo que distingue uma letra hebraica da outra. Quem tem mais conhecimento e habitualidade aí com a língua hebraica pode perceber, né, essa relação entre o Beit, que na nossa língua, no português seria o B, representado pelo B, e o Kaf, né, que corresponde em português ao K, ou em alguns casos bem específicos ao H. Tá?
eles são diferenciados no hebraico por um pequeno sinal curvo. Finalzinho. Né? Um pequeno, ínfimo sinal curvo. E o significado aqui é que nem mesmo o menor sentido, né? No seu menor sentido, a lei, o Antigo Testamento deixará de se cumprir. É como se disséssemos que, com respeito ao seu cumprimento, falando dentro da nossa língua, em português, né, nem o T ficará sem o traço, né, sem o seu traço, e nem o I sem o seu pingo. Basicamente isso. Então, o que o texto está dizendo é que os desígnios de Deus, com referência a Cristo, à igreja, ao homem e ao universo, serão plenamente executados. O que ele está ensinando aqui é exatamente isso. E que nós, como seus discípulos, podemos esperar com toda certeza por isso. Mesmo em meio a tantas falsas ideias sobre a lei e o Evangelho sendo ensinados, nem um i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. E eu creio que dentro do que estamos falando nessas exposições, esteja suficientemente claro que no que diz respeito ao aspecto cerimonial e civil da lei, ela foi completa e cabalmente cumprida, tendo essas coisas encontrado nele, no próprio Senhor Jesus, a realidade que antes era apenas sombra, ou sombras caminhando até a cruz. O ponto aí é basicamente esse. E nisso nós temos o apóstolo Paulo falando lá aos Colossenses, lá para Colossenses 2, com relação a esse aspecto da lei cerimonial. Ele vai dizer no versículo 16 e 17, Colossenses 2, 16 e 17. Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Porque, sábados aí, em plural, tá? Porque tudo isso tem sido o quê? Sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A ideia aqui, o sentido dele apontando para Cristo como cumprimento de todas essas questões cerimoniais e civis, exatamente essa. No Antigo Testamento, Cristo vindo e a sua sombra projetada, representando todas essas coisas. Quando ele chega na plenitude do tempo, tudo se cumpre, é o ponto que ele diz. A sombra estava durando e todas elas apresentavam e tipificavam ele. Quando chegou o corpo de Cristo, as sombras passaram, porque tudo foi cumprido nele, nesse sentido. Então, o que nós devemos entender acerca disso é sobre essa realidade de que Cristo ele cumpriu tudo isso e todas essas sombras e tipos alcançaram nele o seu pleno cumprimento. E aí é interessante o Lloyd Jones comentando sobre isso. Ele vai dizer: portanto, a menos que eu veja que o Senhor Jesus Cristo é o altar e o holocausto, bem como a bacia de lavar, o incenso e tudo mais, ainda estou com a mente presa à ordem levítica, a menos que eu perceba que todos esses pormenores tiveram cumprimento em Cristo, a menos que eu já o tenha aceitado como o meu holocausto, como o meu sacrifício e como o meu tudo, toda a porção cerimonial da lei continua podendo ser aplicada a mim e serei tido por responsável, exceto se eu a cumprir. Porém, uma vez que eu vejo que tudo isso já se cumpriu cabalmente em Jesus Cristo, então, através da fé que gratuitamente recebemos nele, através da fé nele, minha sujeição a ele, eu mesmo terei cumprido esses aspectos da lei. Essa é a correta posição do crente no que tange
a lei cerimonial. Cristo cumpriu. Né? Cristo fez tudo isso e nada passou. Né? E é nesse sentido, irmãos, que Cristo é o fim da lei. Caminhando aqui para o fim. É nesse sentido que Cristo é o fim da lei, como está escrito lá em Romanos. Abra Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fim na Escritura, algumas vezes tem um significado duplo. E aí é interessante esse ponto, né? Algumas vezes ele significa a ideia de conclusão e término. Tá? E em outras situações é usado para a ideia de perfeição e cumprimento. Então, o fim aí se desdobra nessas duas ideias. E o ponto é esse: a pessoa de Cristo aqui cobre os dois sentidos. Na conclusão e término daquilo que era apenas tipo e sombra, cerimoniais, civis, mas também na perfeição e cumprimento da retidão que é requerida de cada filho de Deus em toda a sua vida para a salvação do seu povo. Eu queria concluir, irmãos, concluir essa exposição trazendo aqui algumas aplicações para os nossos corações. Irmãos, que diante de tudo que foi falado aqui, de tudo que foi exposto e ensinado pelas Escrituras, que não tenhamos uma falsa noção da lei, para que então não abracemos uma vida antinomista. E talvez alguns possam se perguntar, mas o que eu tenho a ver com antinomismo? Isso aí talvez é muito teórico. Queria que você entendesse essa realidade que está sendo ensinado aqui. Uma vida antinomista, entenda bem isso, uma vida antinomista é expressa com fé no Evangelho, mas em descrença que a graça que te salvou necessariamente estará te santificando. Isso é uma fé antinomista. Creio no Evangelho. Creio no Evangelho. Mas descrer que essa graça dispensável estará levando à santificação. É interessante a definição que um pastor dá sobre isso. Ele diz que antinomismo é isso, a oposição ao uso da lei moral para a vida cristã. Porque ele nega aquilo que o Evangelho nunca revogou pela graça. Nunca. Que é o quê? Vida reta. Obediência a Cristo. Amor a Deus. E a sua igreja, ao seu povo. Então, o ponto aqui, nessa primeira parte da conclusão que eu queria trazer para cada um de nós é exatamente esse. Que nós tenhamos esse cuidado ao avaliarmos as nossas vidas, estando no Evangelho, estando nessa realidade que estamos, cercado pelas bênçãos do Evangelho, pela Igreja de Cristo. Então nós possamos olhar para essas realidades com esse temor. Porque se você acha que está sob o poder do Evangelho, mas não há progresso ou avanço cristão em santificação, abandono do pecado e em todos aqueles meios que o Senhor Deus preparou para a piedade, você entendeu o Evangelho errado. Você está seguindo um falso evangelho que te coloca sobre uma falsa paz, sobre uma paz ilusória que não poderá te sustentar no dia do Senhor.
Porque se nega todos os princípios absolutos de Deus. Em suma, o fundamento comum a todas as correntes antinomianas é que aqueles que vivem em Cristo, em seu pensamento, estão completamente separados, livres de todo e qualquer aspecto da pedagogia da lei. Essa é a ética, esse é o pensamento que rege isso. Nós possamos avaliar os nossos corações, se nós estamos procurando levar a nossa vida sobre o Evangelho de uma forma frouxa, procurando os meandros, para acomodar um padrão de vida aquém, abaixo da lei de Deus, pisoteando tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento e que o Novo Testamento confirma e vai além. A isso, irmãos, a essa forma de vida, nós respondemos enfaticamente, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Por outro lado, e concluindo agora, que sejamos igualmente sóbrios, para que não abracemos o legalismo como forma de nos justificarmos diante de Deus, de termos paz com Deus, de achar que, ticando ali, a lei. A gente vai tratar sobre isso na exposição da semana que vem, sobre o versículo 19 e 20. Esse entendimento de lei como enunciado, que muitos de nós temos o costume de fazer. Lei como enunciado. Não terás outros deuses. Não fará para ti imagem de escultura. É um enunciado. Não fará. Eu não estou diante de um ídolo, então eu estou kit, eu estou bem aqui. Estou em paz com Deus. Estou cumprindo a lei. Não sejamos levados pelo legalismo. A gente precisa saber disso, que do início ao fim, o Novo Testamento deixa claro que a doutrina dos fariseus e dos escribas não combinam com o cristianismo. Não combinam com o cristianismo. Na verdade, certos princípios centrais da religião dos fariseus e de sua visão do mundo são contrários à mensagem do Evangelho, porque rejeita a graciosa bondade de Deus. Irmãos, esse é um ponto que eu queria dar uma atenção, e talvez essa seja uma das questões mais difíceis que temos que lidar. Pois veja que a doutrina dos fariseus, como seu legalismo, representa o desvio mais sutil da verdade bíblica. E a gente precisa estar atento a isso. Os perigos espirituais que os fariseus representavam podem ser, então, uma tentação e uma armadilha até mesmo para os estudantes, os estudiosos mais devotos das Escrituras. Mas quando você olha para a vida, quando você olha para o coração, como o Senhor olhava, e o Senhor externava o que estava no coração dele, o Senhor vai falar: vocês são como sepulcros caiados. Fora vocês externalizam uma coisa linda, mas por dentro é podre, fede. Eles eram campeões em esconder a sua própria injustiça e em cobrir os seus pecados secretos com obras religiosas, enquanto acusavam publicamente os pecadores mais visíveis, os pecados mais visíveis dos outros. E
Nós corremos esse risco. Quando nós fazemos esse mau uso da lei, quando nós fazemos mau uso do Evangelho, quando nós distorcemos isso. Porque na maioria das vezes nós olhamos para o nosso irmão, nós olhamos para tudo, menos para uma avaliação sobre o nosso coração, como estamos diante de Deus, para que o nosso rosto core de vergonha diante do Senhor, da sua santidade, da sua perfeição, e da nossa hipocrisia em dizer, ou às vezes em professar das coisas. Eles respeitavam a lei, mas encenavam com grandes espetáculos a sua obediência à lei de forma exagerada. Eles queriam ser vistos, aplaudidos e ovacionados. Irmãos, eu concluo dizendo isso, que a lei de Deus nos revele o nosso coração corrupto e perverso, e que como um guia fiel nos conduza ao Evangelho e a Cristo em arrependimento diário para a santificação. Que nós tenhamos essa disposição em nossos corações, de avaliar o nosso coração diariamente para a santificação e mortificação do pecado restante. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos e te bendizemos, Pai, pela tua palavra, que corta o nosso coração, mas que também cura e traz aos nossos corações o alento, traz aos nossos corações consolo. Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, que em todos os momentos das nossas vidas, nosso coração seja cativo à Tua palavra. Que nós não sejamos colocados, ó Pai, pela corrupção da nossa carne, da nossa natureza, sob um sono indolente, sob uma condição legalista ou sob uma condição antinomiana. Mas que nós, Pai, possamos ter, Pai, o equilíbrio, a sobriedade da Tua palavra, movida pelo Teu Espírito em nossos corações. Estejamos, ó Pai, de fato, diante de Cristo, sob os seus méritos, amando em lealdade e em retidão de vida. Pai, nos ajude em nome de Cristo Jesus. Amém.